Natália Arcuri, é isso mesmo. Tivemos o prazer de entrevistá-la aqui no SOS Empreendedor e, como diversos empreendedores, alguns têm o seu pé de meia e outros não têm o seu pé de meia. E a famosa pergunta, se você fez o seu pé de meia, tudo bem, você está respaldado. Agora, se você não fez o seu pé de meia, como é que você vai trabalhar nesse meio tempo? O que eu faço? Eu choro, seguro a minha Margarete ou tem solução para isso? Responde aí, Natália. Sempre tem saída, só que a gente precisa encarar a realidade como ela é. Até por conta do reality, que eu já rodei em 2018, rodei ano passado, foi possível ver de perto pessoas muito, muito mesmo endividadas e que quanto mais elas tentavam sair da dívida, pior elas deixavam a própria situação, que é a tal da bola de neve. E por quê? Dá para culpar essas pessoas? Não necessariamente. A gente não teve educação financeira, então eu não necessariamente preciso nascer sabendo que existem linhas de crédito muito mais baratas do que quando eu tento fazer o refinanciamento do cartão de crédito, por exemplo. Então, um erro super comum que as pessoas cometem. Putz, não consegui pagar o cartão de crédito. Em vez da pessoa juntar uma grana para quitar o cartão de crédito à vista, vender alguma coisa quando ela pode vender alguma coisa para se livrar daquela dívida naquele momento, o que ela faz? Paga o mínimo. E aí começa a bola de neve, porque são juros altíssimos quando você paga só o mínimo, né? O restante que você não pagou vira uma dívida imediata, com o pior juro do Brasil, que é o do rotativo do cartão de crédito. Aí a pessoa pensa o quê? Não consigo pagar isso, vou entrar no cheque especial para conseguir pagar. E aí ela entra na outra linha de crédito, que é a pior do Brasil, que é o cheque especial, porque são os meios mais simples. Então, assim, primeira coisa, não parcele a sua dívida do cartão de crédito com cartão de crédito e jamais entre no cheque especial. E de preferência, veja perto de você se você tem qualquer. Pode ser panela usada, pode ser roupa, pode ser bicicleta, qualquer coisa que esteja parada. Você precisa começar a olhar para a sua casa, e mesmo para pessoas com pouco poder aquisitivo, isso aconteceu inclusive no reality, a gente descobre verdadeiras joias dentro da casa das pessoas, por menor que seja o poder aquisitivo delas. Então, às vezes, é um presente de casamento que você recebeu e ficou ali parado. Então, assim, aquilo que não tem valor para você pode ter muito valor para outra pessoa. Então, já é uma dica logo de cara para quem está passando por esse perrengue. Olha, essa é uma pergunta que muitas vezes requer, eu acho que um livro inteiro ou uma mentoria inteira em uma única resposta. É muito difícil de contar isso, porque depende muito do negócio. Não existe uma receita pronta de quanto você precisa guardar para cada coisa. Ah, agora, o principal é saber dividir o dinheiro do negócio e o dinheiro do empreendedor, que essa também é assim, é uma besteira que vários empreendedores fazem. Então, aquilo que a empresa ganha, ele acha que é dele, ou ela acha que é dela. E aí eu vou vivendo, pego o dinheiro da empresa e gasto no mercado para minha casa. A minha filha quer fazer um passeio na escola, ou vou precisar de dinheiro para consertar o carro. Ah, eu preciso vender tanto para consertar o carro do meu marido. Então, quando a gente começa a confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, aí as coisas começam a sair muito do planejado. Então, antes de qualquer coisa, é importante definir quanto de dinheiro esse empreendedor ou essa empreendedora vai tirar de dentro da empresa. Qual é aquilo que a gente chama de prolabore? Mas quando a gente vai falar com o contador, pega um salário mínimo, mas o cara fala, não, eu não consigo viver com um salário mínimo. Tá, mas qual é o mínimo que você precisa para bancar a sua vida financeira pessoal? Tá, o mínimo que eu preciso para viver na minha vida financeira pessoal são R$ 2.000. Então é isso que você vai tirar da sua empresa todos os meses e você vai ter que ajustar a sua vida financeira pessoal para aquele limite orçamentário que você criou. E do lado da empresa, você vai ter que entender no seu fluxo de caixa quanto que vai ter que ser a entrada, com quanto de saída, para que você tire os R$ 2.000 e ainda consiga pagar todas as contas da empresa.
Agora, quanto que ele vai poder tirar da empresa, aí é isso, é o mínimo viável para ele conseguir viver, até que ele tenha caixa, até que ele gere lucro e que ele retire lucro da empresa apenas 2 vezes no ano. E olha lá. Bom, você vai ter que entender primeiro para que é essa reserva e o que você entende como investimento no seu negócio, né? Para algumas pessoas, o investimento significa o dinheiro que está no caixa e não ficar parado. Então, já que eu tenho uma boa reserva em caixa, eu vou fazer esse dinheiro também trabalhar para minha empresa. Agora, eu também posso entender o investimento como um dinheiro que pode ser tanto meu quanto o dinheiro que eu posso pegar emprestado via empréstimo normal de banco, via um investidor anjo, que aí não é empréstimo, é um outro modelo, né, de captação. Enfim, tem várias maneiras de eu captar dinheiro no mercado. Aí sim eu vou ter que entender para que é esse dinheiro que eu estou pegando. O empreendedor que pega dinheiro só para pagar conta é sinal de que ele não tem um fluxo e um planejamento muito bem elaborado. O ideal, quando a gente pega qualquer tipo de dinheiro, ou que a gente vai fazer um investimento, é que a gente saiba exatamente qual é o fundamento daquele dinheiro, tá? Eu vou comprar uma máquina, eu vou investir em equipamento, eu vou investir em treinamento para minha equipe, eu vou investir em network para mim mesmo ou para mim mesma, né, empreendedora. Então você precisa começar a entender qual vai ser o propósito desse dinheiro, porque senão fica tudo muito etéreo, sabe? E, infelizmente, não existe receita pronta. Não dá para eu te contar, então, é 20% para investimento, 10% para maquinário. Que maquinário? E se essa empresa for de tecnologia? E se for uma empresa de serviço? Então, cada empreendedor e cada empreendedora vai ter que primeiro fazer esse planejamento, tá? Qual é o meu fluxo de caixa? Quanto que eu gasto de custos fixos? Quanto que eu gasto de custos variáveis? De que maneira, se a minha demanda aumentar, os meus custos variáveis ou fixos vão aumentar junto e já fazer essa projeção. Depende da qualidade da dívida que você fez. Se é uma dívida que você consegue pagar, que você fez consciente de como você ia empregar aquele dinheiro. Eu posso ter pegado um dinheiro emprestado a juros de 2% ao mês, porém, eu investi numa tecnologia que já me recuperou aquele dinheiro 2 meses depois, sendo que eu tenho uma dívida de 12 meses, por exemplo. Não tem por que eu antecipar e pagar aquilo à vista, se inclusive eu já consegui receber de volta o investimento, né, aquela dívida que eu fiz. Quando a gente fala sobre empreendimentos, é outro raciocínio. Esquece vida financeira pessoal, dívida. Toda dívida que a gente faz na nossa empresa só é válida se for para a sustentabilidade do negócio, se for para gerar mais dinheiro. Se for para gerar mais dinheiro, ok. Se for para pagar a conta, alguma coisa errada tem. Então aí é que tá, eu tenho que olhar primeiro a origem daquela dívida. Foi uma dívida por falta de planejamento? Então pegar essa reserva para pagar essa dívida é a pior coisa que você pode fazer, porque o problema não é a dívida, o problema é você que não fez o planejamento correto. E se você pagar essa dívida e não resolver o seu problema original, que é a sua falta de competência para planejar o seu fluxo de caixa, você vai ficar de dívida atrás de dívida. Então, entendeu que a dívida que você tem foi gerada por falta de planejamento? Volte 2 casas, aprenda a se planejar e, de preferência, pague essa dívida que você tem, gerando mais vendas e não mais dívida. Olha, são alguns elementos que fazem tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas se perderem no meio do caminho. E é justamente aí que está o problema, porque elas não criaram objetivos, né? Não sabem onde querem chegar, não criaram um planejamento, não têm metas, não se percebem como sendo parte do problema e da solução. Elas geralmente entendem que o problema é o mundo
e que elas não têm nada a ver com isso e que elas foram apenas vítimas de um insucesso que era inevitável, porque o mundo quis assim. Então, todas as pessoas, né, que eu pude acompanhar durante o reality tinham essa visão antes, né, de eu chegar na vida delas, de que elas não podiam ser parte da solução, que não dependia delas. E quando você começa a perceber que sim, só depende de você, então vamos lá, mas isso não é verdade, porque e como é que você pensa no momento pandêmico em que todas as empresas estão quebrando, etc, etc. E vamos levar em consideração que a maioria das empresas está quebrando. E por que a gente não olha mais para aquela minoria que não quebrou? O que essas fizeram? O que esses empreendedores fizeram antes da pandemia acontecer? E o que dizer daquelas empresas que têm caixa para sobreviver um ano? Vai dizer que é sorte? Eu prefiro acreditar que não. Que ali de trás tinham gestores, podem ser executivos, executivas, que sabem que a economia é cíclica, porque ela sempre é, e já se preveniram para a crise que viria. Que crise? Nunca se sabe, só sabe que ela virá. Essa veio mais forte e pode ter derrubado mais gente do que uma outra crise derrubaria. Então, quando a gente se coloca numa posição de vítima da situação, a gente, primeiro, perde a oportunidade de encontrar a solução e fica delegando, né, para o mundo algo que resolva o nosso problema. Com sorte, essa solução pode vir, mas eu recomendo sempre para as pessoas que estão próximas de mim, para os meus mentorados, para os meus alunos e até mesmo para a galera do reality, não contar com a sorte, porque senão você é 1 em 1 milhão. Quando você coloca em si a responsabilidade de vamos estudar mais sobre gestão? Vamos olhar para o planejamento financeiro da empresa? Vamos buscar uma ajuda especializada? Vamos ser um pouco menos teimoso e olhar quais foram as decisões erradas que a gente fez lá atrás? Vamos olhar como foi que a gente usou o crédito? Vamos olhar qual foi o planejamento de vendas que a gente fez? Vamos olhar para o nosso marketing? Será que ele de fato está vendendo como ele deveria vender? Vamos olhar para os nossos clientes? Será que a gente está dando atenção devida para eles? Qual é o nível do nosso atendimento? Vamos ver qual é a pontuação que os nossos clientes dão para o nosso atendimento? E aí, quando você começa a fazer essas perguntas, fez tal coisa? Ah, não, não fiz. Você fez? Ah, não, isso eu também não fiz. Então, com alguns argumentos e boas perguntas, a gente começa a quebrar essas crenças. Então, algo que todo empreendedor e empreendedora precisa para sair desses ciclos, né, de quebradeira, a primeira coisa é olhar para si como a primeira ferramenta e a ferramenta mais importante desse negócio. E assim como você troca as peças de uma máquina e como você atualiza a sua tecnologia, o empreendedor também precisa se atualizar. O que deu certo 1 ano atrás não dá mais certo hoje. Se você não atualizar o seu app mental, o seu jeito de reagir, o seu jeito de agir, você, se não quebrar hoje, vai quebrar amanhã ou depois de amanhã. A mensagem final é fazer, agir. Falar e reclamar, muito fácil, gostoso, inclusive, porque quando a gente reclama, a gente delega a responsabilidade para o mundo, né? E a gente se coloca sempre numa posição de vítima das situações. Mas o tempo que você está reclamando, tem pessoas agindo. E quanto mais rápido você agir, mais rápido você vai encontrar a solução. Nem sempre a solução está na nossa cara. A gente precisa sempre estar caminhando, estar conversando com pessoas. A ação não necessariamente é vender, voltar a vender. Não, uma ação simples é contatar 5 clientes. Isso é entrar em ação. É você parar de sair, né, desse ciclo vicioso da reclamação, de falar que não dá certo, e começar a olhar para o mundo de forma mais curiosa. Tá, mas será que eu me digitalizei? Será que não valeria a pena, já que eu posterguei tanto tempo essa minha digitalização, fazer isso agora? E se eu já estou digital, se eu já vendo online, ou se eu já atendo online,
Será que os meus clientes estão satisfeitos? O que meu concorrente faz que eu não faço? Ou o que outro segmento, outra área está fazendo e que eu posso tirar alguns aprendizados? Quando foi a última vez que você conversou com alguém que já chegou onde você gostaria de chegar? Vejo muitos empreendedores reclamando, dizendo que não tem oportunidades e tudo mais, que não tem dinheiro para fazer mentoria, mas assim, que não tomam uma atitude de conversar, sei lá, com o dono da rede de padaria mais perto de casa, ou com a dona do salão que já se recuperou, já voltou a operar, ou se reunir com outros empreendedores para discutir soluções em parceria. Enfim, se a gente não começar a se mexer porque conversando, a gente vai encontrando linhas de solução. E tenta uma vez, tenta de um jeito, aprende com aquele erro. E é só com esse aprendizado que a gente vai crescendo. Mas ficar paradão agora, só chorando pelo leite derramado, não vai rolar. Tem que ter atitude. Cara, e depois desse conteúdo eu nem sei mais o que dizer. Aliás, sei sim. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho e clique aqui para entrar no nosso grupo do Telegram, porque lá tem muito conteúdo sensacional que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para a sua vida empreendedora e de muitas outras pessoas. E a gente conta aí com a sua ajuda para levantar o canal e para fazer a diferença e fazer esse vídeo chegar na vida de muitas outras pessoas, porque empreender na vida real é muito mais legal. Um forte abraço!